Fala galera, beleza? Eu sou o Putz e eu tô empolgadão pro início dos eventos de aniversário do Pokémon Unite que foram anunciados na semana passada. Em um desses anúncios foi dito que em setembro vão vir 3 Pokémon novos pro jogo, e nenhum desses foi vazado até agora. Então eu percebi que essa era a melhor oportunidade para eu finalmente fazer a minha lista de desejos do Pokémon Unite. Então, o que eu vou fazer? Vou passar pela lista de Pokémon de cada geração e dizer quais são os Pokémon que eu gostaria que viessem para o jogo. Não vai ser muito especulação, porque eu acho que é meio difícil achar um padrão nos Pokémon que são lançados no jogo. Não dá pra dizer, por exemplo, que só os mais populares são escolhidos, já que Pokémon como Greedent e Trevenant estão lá. E outros Pokémon, como Scizor e Blaziken, que são extremamente amados pela comunidade, não apareceram até agora. A única coisa que eu vou levar em conta é a quantidade de Pokémon lançado por geração. E eu vou tentar indicar a função de cada Pokémon com base nos status e golpes, que eu acredito é a forma como a Tencent faz mesmo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira geração. A primeira geração é a que mais tem Pokémon no jogo, tem 11, ou 12 se você considerar o Ninetales. Hoje em dia, eu vejo poucos Pokémon dessa geração com espaço no jogo. Talvez o Alakazam, Rapidash, Starmie. Mas os que eu queria ver no jogo são 3. O Arcanine poderia ser um versátil e que, além de ser um Pokémon querido pelos fãs, tem uma variação regional. Então poderiam colocar até mesmo o Arcanine de Hisui no jogo para ter um representante do Pokémon Legends Arceus. O Poliwrath, que ele já tem a defesa especial alta, então eu acho que ele poderia ser um bom defensor. E eu também acho que seria bem legal ver o Kangaskhan no jogo, como um versátil. Já pensou que fofinho ter o filhote dele no jogo? A segunda geração. Uma curiosidade da segunda geração é que ela é a que tem mais Pokémon Mob no jogo, né? Tem a Ledbe, a Ledian, tem o Aipon, o Sunkern e a Sunflora. Essa geração tem só 4 Pokémon, na verdade 6, se você considerar o Sinub e o Piloswine, né? E eu queria ver 3 Pokémon dessa geração no jogo. Eu acho que a Meganium seria um suporte interessante. Ampharos, que eu gosto bastante, seria um atacante bom. E o Heracross, que podia ser um Pokémon versátil. Eu acho que esses 3 são bem queridos pela comunidade de forma geral. Então eu acho que somados ao Scizor, eles têm grandes chances de eventualmente ir pro jogo. Eu pessoalmente acho que não vão colocar Pokémon lendário no jogo. Mas se eles fossem fazer isso, Raikou e Suicune seriam 2 opções fortes. Terceira geração. A terceira geração só tem 2 Pokémon no jogo, que é a Gardevoir e o Absol. E eu não tinha percebido isso até eu pegar pra fazer esse vídeo. Eu acho que por causa disso tem bastante potencial nessa lista aqui de Pokémon. Logo de cara, eu acho que o Sceptile e o Blaziken seriam 2 ótimos velocistas. Gosto bastante do Flygon e do Salamence. Eles dois dariam 2 atacantes bem legais, eu acho. Apesar que eu não sei como é que o Flygon seria feito, porque os Pokémon atacante do Pokémon Unite são todos Pokémon de longo alcance. Um outro Pokémon que é favorito meu dessa geração é o Kecleon. Eu consideraria ele um defensor, porque ele tem a defesa especial alta no jogo. Mas por ele ser um camaleão, talvez ele funcionaria aí como um atacante assassino, ficando invisível e tudo mais. Outros Pokémon que eu vejo como potenciais, mas que não são exatamente os meus favoritos que eu quero ver no Pokémon Unite, são o Manectric, o Aggron e o Metagross. Quarta geração. A quarta geração é muito louca porque tem um monte de Pokémon que é evolução de Pokémon das 3 gerações anteriores. E várias dessas evoluções teriam espaço no jogo, na minha opinião. Para começar, o Hyperior, que é o meu segundo Pokémon favorito, ele seria a minha primeira opção como defensor se ele fosse lançado no jogo. Como tem pouco velocista e tem pouco tipo inseto no jogo, eu acho que o Yanmega preencheria esses 2 papéis ao mesmo tempo de forma bem boa. Os iniciais dessa geração, no geral, eles têm bastante potencial. Eu imagino que seja questão de tempo até que pelo menos o Infernape entre no jogo. Por fim, como a gente já tem 2 Pokémon místicos no jogo, que é o Hoopa e o Zeraora, eu não vejo por que não adicionariam mais um. E eu acho que Shaymin, que é um dos meus místicos favoritos, por ser do tipo planta, poderia funcionar como suporte. Quinta geração. Quinta geração.
Aquela que depois de um ano inteiro de jogo só tem um representante no jogo, que é o Crustle. Até por causa disso, eu acho que essa geração tem um potencial imenso de Pokémon que poderia ser adicionado no Pokémon Unite. E para praticamente todas as posições. Apesar dos iniciais dessa geração não serem tão queridos quanto os iniciais de outras, acho que pelo menos o Samurott daria um atacante legal. Se o problema for a questão dele ser de curto alcance e não de longo alcance, tudo bem pra mim ele ser um versátil. Outro Pokémon bem bacana e que é bastante querido pela comunidade competitiva seria o Excadrill. Ele poderia ter golpes em que ele entra na terra pra atacar e tudo mais, já que ele matou o Perona. Outro atacante que eu gostaria muito de ver no jogo é o Darmanitan. Assim como o Samurott, ele pode ser um versátil, já que ele é corpo a corpo e não de longo alcance, né? Mas ele funcionaria muito como um canhão de vidro, que causa muito dano, mas morre bem rápido. Ele é do tipo fogo, e fogo é meu tipo favorito, então pra mim nunca vai ser demais ter Pokémon do tipo fogo no jogo. Outro Pokémon que é bem popular é o Hydreigon, que funcionaria muito bem como atacante de longo alcance. Ele tem uma gama legal de tipos de golpe que ele aprende o golpe de fogo, de terra, elétrico, metálico. Um Pokémon que apesar de ser bem ofensivo nos jogos originais, o Volcarona podia funcionar como um suporte. Imagina, ele usa o Quiver Dance e aumenta os status de um aliado temporariamente. Um defensor que eu acho que seria muito legal ver no jogo da quinta geração é o Golurk, que é um robozão de barro. Sexta geração. A sexta geração é a geração com mais Pokémon no jogo depois da primeira. O que é surpreendente, se você levar em conta que também é a geração que menos teve Pokémon novo. São todos esses aqui, estão exatamente todos enquadrados nessa imagem. Eu pessoalmente não quero ver muito mais Pokémon dessa turma vindo pro jogo. No máximo o Goodra, porque ele seria um versátil interessante, porque além de causar dano, podia ter golpe com stun, como Surf e Thunderbolt. Talvez o Florges, que é um suporte por natureza e que poderia ser uma alternativa a Blissey com ataques de longo alcance ao invés de ser corpo a corpo. Sétima geração. A sétima geração introduziu muitos Pokémon legais e também as Ultra Beasts, ou Ultra Criaturas. E já que o Buzzwole tá vindo pro jogo, outros podem vir também futuramente. Eu acho que seria muito interessante ver a Feromosa como velocista, já que nos jogos originais ela basicamente só tem ataque e velocidade, assim como os velocistas do Pokémon Unite. A Kartana também, que é um Pokémon bem querido pelo público competitivo, na minha opinião também funcionaria como velocista. O Naganadel teve bastante destaque no anime e adivinha, daria um bom velocista na minha opinião. Um Pokémon mítico dessa geração, que é o Marshadow, eu acho que ele também seria interessante ver ele como velocista. Tirando Místico e Ultra Beast, eu adoraria ver o Incineroar no Pokémon Unite. Ele seria um versátil, na minha opinião, e também é um favorito dos fãs. Poderia ter vários golpes de WWE, de luta livre. Além dele, o Kommo-o tem uma combinação de tipo bem interessante, que é dragão e lutador. Também daria um bom versátil. Como atacante, eu ia gostar de ver a Salazzle, que também tem uma combinação de tipos bem legal, que é veneno e fogo, que poderia ter golpes que envenenam e que depois causam dano. Quanto mais envenenado o Pokémon tá, mais dano causa. Por fim, eu acho que o Golisopod e o Melmetal tem muito cara de defensores, aqueles Pokémon que batem forte e também resistem a tomar ataques. Por último, a oitava geração. A oitava geração tem 5 representantes no jogo, na minha opinião caberiam mais alguns. Como suporte, eu acho que seria legal ver o Grinsnarl, que é usado dessa forma na comunidade competitiva dos jogos originais do Pokémon. Outro Pokémon que eu acho que seria interessante seria o Falinks, que ele tem um conceito bem legal, eles são vários Pokémons em um só. Ele é do tipo lutador, mas eu acho que seria interessante ver ele como um suporte. Por último, o Dragapult, que é um velocista puro, porque ele é muito rápido. Ele talvez funcionaria como um velocista de longo alcance, mas é um Pokémon que também poderia ter golpes corpo a corpo. No fim das contas, a minha wishlist ficaria desse jeito aqui. Me contem o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam de alguma coisa que eu falei, e também me diga que Pokémon que vocês querem ver no Pokémon Unite. Eu particularmente acho que todos os Pokémon que foram adicionados até agora funcionam de um jeito muito bom, considerando os status deles nos jogos originais e a função deles. Então eu muito dificilmente vou reclamar do que lançarem.
Me digam a opinião de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.